o Núcleo de História Oral Gabi Becker, do Museu Judaico de São Paulo. Tenho o prazer de entrevistar Jaime Roberto Benjuia para o projeto Comunidades Judaicas do Brasil. Entrevistadora, Adriana Boab Bialski. Apoio técnico, Linda Blay. São Paulo, 9 de junho de 2021. Jaime, bom dia. Bom dia Obrigada. a todos Bom dia. vocês. Bom dia ao Museu Judaico, que está tendo essa ótima atitude em resgatar muito do judaísmo, principalmente das menores comunidades. Não, eu acho que é um projeto bem interessante, graças à contribuição, né, de pessoas como você nas pequenas comunidades, mas não menos importantes, né, pequenas só de número. Bom, eu queria agradecer realmente a você o fato de você ter aceitado o nosso convite, e aí eu queria começar, então, pedindo para você se apresentar, enfim, pessoalmente, comunitariamente, profissionalmente, da forma como você achar melhor. Bom, hoje, eu, na juventude dos meus 65 anos, já estou aposentado. Eu me graduei em engenharia agrícola, fiz parte da 4ª turma do Brasil em engenharia agrícola, isso lá em 1980. Né? Depois, fiz o curso de formação especial pedagógica, ou seja, posso atuar tanto na área de engenharia, ou podia, enquanto profissional não aposentado, na área de engenharia agrícola ou na área de educação. Bom, eu nasci em Uruguaiana em 1955, ou seja, esse ano completarei 66 anos, né? Pode-se dizer que por acaso, porque meus pais estavam visitando um primo em Uruguaiana e, em meados do 8º mês, eu resolvi nascer. Né? Mas me considero pelotense. Tão logo passou-se todo o processo de parto e recuperação, a família retornou para Pelotas, né? E aqui já era estabelecida, seguiu assim. Né? Então, eu me considero pelotense, muito mais que uruguaianense. Né? Maravilha. Como profissional, eu atuei quase 30 anos com pesquisa agrícola, né? Em uma fundação do estado do Rio Grande do Sul. Né? Faço parte, sempre fiz parte, da coletividade judaica de Pelotas. Né? Atualmente, quando me aposentei, já me cantaram um amor febril. Hoje eu estou como tesoureiro do Centro da Sociedade Israelita de Pelotas, ou Centro da Sociedade Israelita Pelotense, para ser mais exato, mas conhecida como Sociedade Israelita de Pelotas. Né? E faço parte da comissão religiosa. Nessa atuação, Pelotas é uma comunidade pequena em termos de judaísmo. Hoje nós temos aproximadamente 50 famílias. Né? Então não comporta a ocorrência de um rabino mantido pela coletividade. Né? Aliás, mesmo nos áureos tempos da coletividade em Pelotas, que estima-se que chegava a 250 famílias, né? Nunca se teve em Pelotas um rabino. Né? Tivemos professores, tivemos Razan, mas rabino nunca tivemos. Nunca houve condições de manter o rabino. E, como parte da comissão religiosa, né, se faz tudo aquilo que tem condições de fazer. Né? Se faz
as rezas de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, de Pesach, né? Se precisar, se faz a parte religiosa quando temos um Brit Milá, né? Ou seja, um médico vai fazer a parte cirúrgica e, posteriormente, se faz um Dam Brit, né? E, como tudo no judaísmo, seja no nascimento, seja na morte, quando é da morte, se faz o trabalho de Hebra Kadisha, né? Se faz a encomendação, se faz o processo de enterro, né? E isso é o que a gente procura fazer da melhor maneira e de acordo com as regras do judaísmo. Entendi, entendi. Infelizmente, hoje, em Pelotas, falantes de hebraico são poucos, leitores de hebraico menos ainda. Você Né? fala hebraico? Eu sei que você fala ladino, já vou te perguntar melhor disso, mas você fala hebraico também? Não, eu não posso dizer. Eu entendo muita coisa, né? Consigo acompanhar as rezas em hebraico, mas não falo. Né? Entendi. E leio alguma coisa, mas muito na base do beabá. Né? E onde você Já aprendeu esse ladino, eu me hebraico? criei ouvindo ladino. Né? Os meus avós paternos vieram da Turquia. Eu, infelizmente, não tive maiores contatos com eles. Né? A minha avó faleceu, eu não era nascido. O meu avô faleceu, eu tinha 2 anos e meio. Mas irmãs do meu avô, meu pai, meu tio, falavam a língua de los maestros. Né? Então, muita coisa eu entendo, consigo responder, consigo não escrever com caracteres de Rashi, mas em caracteres latinos eu consigo perfeitamente ler, escrever e falar também, logicamente. Deixa eu te perguntar, então, sobre o hebraico, só voltando um pouquinho, né? Como você aprendeu hebraico? Até para a gente voltar um pouquinho da sua infância e tal. Eu imagino que, então, você cresceu em Pelotas, entendo eu, né? Você nunca saiu de Pelotas, né? E, Pode-se dizer que nunca saí. então, e de onde vem esse seu conhecimento de hebraico, do judaísmo, das festas, né? Você oficia casamentos também. Então, de onde vem tudo isso? De casa e também de acompanhar Sidur, Marçor, né? E pergunta para um. Claro que hoje, com a internet, se consegue muito mais acessos, né? E tendo dúvida, pergunta para um, pergunta para outro, e se chega ao consenso do que é o que precisa saber. Entendi, mas é muito mais uma coisa de casa mesmo, né? Quer dizer, não existia a escola judaica, movimento juvenil. Como eu te disse, a comunidade é muito pequena. O auge da comunidade foi nos anos 40. Né? Eu fui aprender hebraico depois de aposentado. Ah, entendi. Né? Meus filhos sabem hebraico, os 3 filhos, porque viveram em Israel. Fizeram aliar, retornaram para o Brasil. Hoje, o filho do meio voltou para Israel, né? Está morando em Tel Aviv. Os outros 2 estão morando em Pelotas. Né? Mas eles sabem mais hebraico que eu. Eu aprendi depois de aposentado com uma colega que morou muito tempo em Israel, hoje reside em Pelotas, e ela me dava aulas. Aprendi o rudimentar só em hebraico. Né?
Entendi. E o resto, Agora, diga. não, eu ia te perguntar um pouco, então, se você quer contar um pouco sobre essa formação da comunidade em termos, então, históricos, né, o que você sabe, porque você já me passou alguma coisa sobre essa comunidade sefaradi, né, e eu entendo que existe uma comunidade Ashkenazi também, né, se você quiser contar um pouco como é que se formou, então, a comunidade em Pelotas. Bom, basicamente, o início, vamos dizer, como comunidade, de fato, remonta aos anos 20 do século passado, ou seja, estamos há 100 anos, praticamente, né? E Pelotas é formada basicamente de grupos que vieram de Philipson, grupos que vieram de Quatro Irmãos, né? E estrangeiros que aqui vieram ou via Porto de Rio Grande ou via Uruguai e Argentina, né? Hoje, a comunidade separada de Pelotas praticamente não existe, né? Podemos dizer que é muitíssimo reduzido, e mesmo nos áureos tempos, era pouco mais do que 10 pessoas, 10 homens, vamos dizer assim. A comunidade separadi fazia até 1935, vamos dizer, seu próprio Minyan, e era sempre um vai, um vem. Hoje tem 10, amanhã temos que pedir para alguém vir para fecharmos o Minyan, né? E isso é a comunidade separadi. A comunidade Ashkenazi maior, né? Oriundos da Bielorrússia, da Lituânia, da Alemanha, né? Que moravam aqui, tinham até 1938, quando foi criada a atual Sociedade Israelita, tinham dois grupos: o Centro Israelita e a Sociedade Israelita. Tudo em função de uma coisa que ocorreu praticamente na história de todas as entidades de todo o Brasil. Eram duas sociedades porque sempre havia a disputa pelo Yiddish Bank, né? Até que, em 1938, né, ocorreu a fusão e ficou se chamando Centro da Sociedade Israelita Pelotense, né? E se uniu neste centro os três grupos: as duas comunidades Ashkenazim e a comunidade Sefaradi, né? Aí sim, houve sempre negociações, brigas, né? Manifestos em jornais, em época de eleição de diretoria, né? Houve coisas homéricas. Houve quem é de Pelotas ou quem conhece a história do judaísmo em Pelotas, certamente já teria ouvido a que ficou conhecida como Noite das Cadeiradas, onde, em função de briga pelo controle do Banco Judaico, houve lançamentos de cadeiras de lado a lado, né, tentando resolver a situação do modo mais grotesco possível. Aí depois a turma do Deixa Disso
conseguiu acalmar a situação. Bom, a comunidade em Pelotas, que no início era basicamente de mascates, tá? E, à medida que iriam crescendo, foram estabelecendo pequenas lojas, ou de confecção, ou de móveis, porque muitos dos que vieram tinham uma habilidade de marcenaria, né? Note-se que é uma curiosidade, porque as lojas, seja de confecção, seja de móveis, muitas tinham as portas estreitas, de modo que o vizinho que ficasse na frente não pudesse ver o que existia de mercadoria dentro, né? Mas isso passou. A maioria, vamos dizer, da geração anterior à minha, que eram filhos de imigrantes, a maioria foi fazer curso superior. Nós, em Pelotas, existem hoje 2 faculdades de medicina, uma ligada à Universidade Federal de Pelotas e outra ligada à Universidade Católica de Pelotas, né? Aqui é ligada à Universidade Federal de Pelotas. Antigamente era um instituto sem vinculação a nenhuma universidade, depois foi vinculado ao município, e quando da criação da Universidade Federal de Pelotas foi incorporada. Era chamada até aí de medicina leiga, né? Mas no Burburil existia 2 medicinas, a medicina da católica e a medicina dos judeus, porque o grande número dos professores eram médicos ligados à coletividade, né? Da mesma forma, as outras existiam mais 3 unidades acadêmicas antigas em Pelotas, que era a Faculdade de Odontologia, a Faculdade de Direito e a Faculdade de Agronomia, que é a mais antiga do Brasil. Na agronomia, nem tanto, mas na odontologia tinham muitos professores judeus, do qual, inclusive, meu pai foi durante 46 anos professor, né? E no direito existiam professores, mas não tantos. Hoje em dia existem mais professores judeus ligados à área do direito. Interessante dizer, inclusive, que hoje, tanto na Universidade Federal como na Universidade Católica, né, existem muitos professores judeus, vários diretores de unidades, mesmo na Universidade Católica, foram judeus. E a assessoria jurídica do Bispado em Pelotas é feita por um escritório de advogados judeus, né? Ou seja, existe uma integração muito grande. É muito bonito isso que você está falando, né? Achei 2 coisas bonitas. Primeiro, essa integração, e segundo, como os judeus saíram de uma situação, né, de mascates ou pequenos comerciantes, né, quer dizer, lá nos primórdios, né, quando eles chegaram, para uma situação de formação superior aí, né, de médicos, dentistas, professores, incrível. Meu filho vai ser doctor. Isto era o... E uma série de famílias, não digo todos, mas muitos, digamos, acho que 60%, teve os filhos formados em curso superior.
Não, isso é muito interessante. E, voltando um pouquinho, então, agora para a sua família, né, você contou do ladino, né, que eu acho que é um costume, uma tradição, né, uma memória muito forte aí na sua família. Você tem outras memórias de costumes judaicos, de pratos típicos, que você queira comentar? Bom, em Pelotas sempre houve, pelo menos até os últimos anos, um ótimo relacionamento com a comunidade, principalmente libanesa, né? Entre os grupos árabes. Né? Conta minha avó de que a vizinha era muçulmana e que estabeleceram uma, uma, um, um acordo não escrito. Nas sextas-feiras, a minha avó, assim como quem não quer nada, ia até a vizinha e oferecia pratos. No sábado, ocorria o inverso. A vizinha libanesa vinha até a casa dos meus avós e oferecia pratos. Ou seja, tanto na sexta-feira, que é sagrada para os muçulmanos, como no sábado, existia comida quente e nova na mesa. Mas eu falei isto porque sempre ocorreu, e isso é uma coisa característica, né? Cada um com o seu caractere, né? Os pratos típicos, sejam de origem ashkenazi, sejam de origem sefaradi, diferem muito, mesmo nas grandes festas. Né? O que se observa, e isso eu sempre falei, por exemplo, o Seder de Pesach é completamente diferente. Né? E, em vista disso, é, os costumes também variam. Né? As músicas a serem cantadas, a forma de proceder às rezas são diferentes. Né? E eu muito aprendi com o meu falecido pai, que descansa em paz, né? Que era, assim como gostava, sabia fazer comidas. Muito aprendi com primos e primas, que nem tanto são assim, a fazer pratos típicos. E, basicamente, a comida sefaradi não é tão diferente da comida árabe. Né? Alguma coisa em termos de temperos, mas isso. E como a comunidade libanesa é muito grande em Pelotas, então sempre tinha alguém para que se comesse halvá, para que se comesse hummus, para que se comesse trouxinhas de folha de parreira, né? E eles sabiam e conheciam e convidavam para que se comesse. Né? Ou seja, nesse aspecto, podemos dizer que, para o sefaradis em Pelotas, sempre foi fácil de achar as suas comidas costumeiras, né? Mas nem tudo são flores. Pelotas já foi, e em alguns momentos isso ressurge, um momento que o judaísmo não é bem visto. Pelotas tem uma comunidade muito grande alemã, italiana, não? Houve, inclusive durante a guerra, movimentos com ataques da população na comunidade alemã e na comunidade italiana, né? E alguns membros dessa coletividade, dessas
coletividades, felizmente, uma minoria que não é representativa, tinham, e ainda, hoje praticamente nesse aspecto nenhum, né? Movimento, ideias antisionistas, né? anti, anti de caráter Antissemitas também? Uhum. antissemita, né? Mas hoje praticamente o que se observa é um arrefecimento. Por outro lado, é, não quero entrar no lado político, mas me obrigo a entrar, né? Pelotas, nos últimos anos, tem tido um aumento muito grande, não só Pelotas, mas a região, em função da proximidade da fronteira. Nós estamos a 140 quilômetros da fronteira do Uruguai, né? Tem sido um destino muito grande para comunidades palestinas. E isso, com o apoio de alguns movimentos de esquerda, fizeram com que, há 4, 5 anos atrás, houvesse uma tentativa de incêndio em nossa sociedade, né? Se fosse um movimento, vamos dizer, tão somente pró-palestino, e eu acho, inclusive, que não foi feito por eles, ou até, vamos dizer, acharia uma razão. Agora, no momento que põe Palestina livre e fazem manifestações de partidos políticos, né, nota-se que esse mote Palestina livre não é algo que tem a ver. Afora isso, os próprios, vamos dizer, líderes da comunidade palestina, que têm relação totalmente em off, mas têm relação com alguns membros da coletividade judaica, né? Fizeram questão de frisar em off de que não tinha sido a comunidade palestina que tinha tomado essa atitude. Mas se nota, em alguns momentos, um certo aquecimento do sangue por parte das comunidades palestinas. Entendi. É bastante preocupante, né? Interessante o seu relato. Agora a gente seguindo assim para o bloco 2, vamos dizer, da entrevista, né? A gente tem algumas perguntas sobre sua relação com o judaísmo, né? O que você pensa sobre isso. Então, uma das perguntas é qual o judaísmo para você? Quer dizer, como é que é o seu judaísmo, né? A gente sabe que cada um é judeu de uma forma, né? Cada um tem o seu judaísmo. Como é que você vê isso e se isso mudou ao longo da sua trajetória, né? Porque também tem pessoas que, ao longo do tempo, vão pensando um pouco diferente, né? Não sei como é que você vê isso. Eu sempre, por tradição familiar, como sefaradi, eu sempre me identifiquei com o judaísmo conservador, né? Hoje seria, vamos dizer, o mais próximo ao que vem sendo desenvolvido pelo movimento Massorti, né? Sou, pode-se dizer, até sob um certo aspecto, contra os movimentos mais ortodoxos. Eu acho que, opinião minha, que muitos desses grupos pecam por zelo, né? Muitos desses grupos se atêm tão somente à sua forma de pensar e não aceitam os demais. O judaísmo é um povo, mais do que uma religião. É um povo.
No próprio Seder de Pessah, tem a passagem dos 4 filhos, onde cada filho tem a sua maneira de pensar. E isso é judaísmo. É essa variedade que nos faz fortes. Não? Nos momentos em que pode-se ter uma maior dedicação aos estudos, tenha-se. No momento em que se exige uma ação mais drástica, não vão ser os estudiosos da Torá que vão tomar uma atitude. Né? Israel está aí para mostrar isso. Né? Convivem de uma certa maneira razoavelmente bem, sejam os movimentos ultra-ortodoxos, eu não digo ultra, mas ortodoxos, e os movimentos mais liberais. Né? Esta é a nossa força. É dentro de um foco de moral saber estabelecer as suas variedades. Né? E o que você pensa sobre Israel? Qual que é a dimensão de Israel aí para você, para sua família? Eu, como falei, eu tenho um filho morando em Israel. Né? Há 20 anos atrás, eu tive a oportunidade de que meus 3 filhos fizessem aliar. Né? Primeiro foram os meus 2 filhos, posteriormente foi a caçula, minha filha. Né? Tiveram lá, o que teve menos tempo teve 8 meses, o que teve mais tempo teve 4 anos, voltaram, o filho do meio veio, se formou na faculdade, teve um tempo em Florianópolis, até que há 2 anos atrás disse, não, eu vou para Israel. E foi, né, e está em Tel Aviv. Né? Os outros 2 não, seguem em Pelotas. Né? Mas eu, infelizmente, ou até por desleixo, até hoje não conheço Israel. Né? Estava com tudo programado para ir nesse final do ano de 2020, e aí, meados de 2020, passaporte tirado e tudo mais, e aí veio a pandemia. Né? No momento que passar a pandemia, se Deus quiser e me permitir, eu devo ir a Israel. Né? Tem que conhecer, com certeza. Acompanho os debates sobre Israel, a política de Israel, né? Mas nunca houve essa oportunidade. Ou porque eu não me propiciei, né? Ou porque não era o momento. Né? Entendi. Uhum. E eu ia te perguntar mais uma coisa, então, como é que é viver numa comunidade judaica bem pequena, né? Quer dizer, percentualmente, eu imagino que é muito insignificante, né? Quer dizer, a comunidade judaica em relação ao resto da população de Pelotas, né? Deve ser uma coisa Pelotas muito pequena. tem quase 350 mil habitantes. A comunidade, se considerar em número de pessoas, não chega a 250 pessoas. Ou seja, é altamente insignificante. Eu fiz até a conta aqui, é 0,00, né? É um Zero, número, zero, zero. é um número muito pequeno mesmo. Como é que é, então, Agora, ser a judeu nesse... comunidade é Uhum. atuante dentro do município. A comunidade é atuante dentro do município, não tanto pelo lado, vamos dizer, financeiro,
mas principalmente pelo engajamento em movimentos sociais, né? Professores, formadores de opinião, né? Membros de conselhos municipais. É uma comunidade que é ouvida e é respeitada nesse aspecto. E essas pessoas, elas se colocam como judeus? Eu me pergunto, quer dizer, a população de Pelotas sabe que são judeus? Essas pessoas fazem questão de dizer, tipo, é sabido? Sim, 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 sim. Nós temos alguns casos em que as pessoas tentam esconder. Mas, como diz o outro, no momento que se vê o sobrenome, né, não digo que isso é uma norma, né, mas podem negar que são judeus. Ocorreu até, por volta de 1960, uma condição de um católico fervoroso que recebeu um contato de primos dos Estados Unidos e quando os primos perguntaram se poderiam visitá-lo em Pelotas, né, foi uma situação muito estranha, porque os primos vieram com um streamer, com os chapéus de, de pele e casacões pretos, né? E eram primos irmãos. Ele não teve como negar, né? Foi, inclusive, um momento de chacota pela própria grupo dele, né? E ele não assumiu a condição. Não, imagina uma situação, realmente motivo de comoção, de piada, né? Exato, e não só entre a comunidade judaica, mas toda a comunidade que era mais ligada a ele ficou sabendo e foi um motivo de piada durante muito tempo. Posso imaginar. E sobre a sua atuação na sociedade israelita, né, o centro da sociedade israelita, né, é o nome correto. Então, se você quiser falar um pouquinho então dessa sua atuação que você contou que faz parte, e também não sei se você faz parte de outras associações aí não judaicas também. Não, como eu disse, eu tive praticamente 30 anos em que a minha participação se restringia aos momentos das grandes festas. Isto porque eu trabalhava num município vizinho. Então, a minha hora de saída de casa era às 7 horas da manhã e eu retornava às 6 da tarde, né? Então, o meu tempo para me dedicar era muito restrito. Quando eu me aposentei, né, aí eu fui gentilmente convocado, né, e passei a trabalhar primeiro só na questão da comissão religiosa, né, e, posteriormente, já há 4 anos, assumi a tesouraria. Afora isso, como aqueles que mais sabiam foram falecendo, né, eu passei a fazer casamentos, passei a fazer as cerimônias de Dam Brit, passei a fazer enterros, né? Ou seja, nesse aspecto, eu nunca me furtei a fazer. É algo que eu acho que eu preciso fazer, né? É algo que cabe a mim fazer. Se os outros... O meu pai dizia sempre,
Se os outros irão ou não irão, não interessa. Se tu acha que tem que fazer, faz. Se vai ter gente ao teu lado, não interessa. Cada um sabe a sua necessidade. Cada um sabe a sua obrigação. Né? Chegava Rosh Hashanah, marcava-se para as 9 horas, bom, tem que estar lá 9 horas. Se os outros vão chegar depois, e pontual é aquele que espera pelos outros. Não é aquele que chega na hora certa, é aquele que espera por aqui. Infelizmente, tem que esperar por aqueles que não vão chegar na hora certa. Tá? E isso tem que ser feito, fim de jogo. Não há o que discutir. Né? Então, o que se pode fazer, o que se pode fazer. O que se tem que fazer, o que se tem que fazer. E já que vai fazer, faz da melhor maneira possível para não ter que fazer 2 vezes. Ou não ficar, vamos dizer, matutando, porque poderia ter feito diferente. Faz com a consciência limpa, com o coração aberto, e é isso que nós fazemos aqui. Entendi. Até Lembrar por que uma não sou questão só eu, a de... sociedade, não sou só eu, a sociedade, tem todo um grupo de abnegados que faz na medida que consegue fazer e da melhor maneira com que cada um consegue fazer. Entendi. Porque acho que é uma questão muito de continuidade, né? Que move vocês, imagino eu. Exatamente. Quem faz por si, faz pelos seus e para os seus. Né? Não pode deixar quebrar o elo. E esse elo, em alguns, é mais forte, em outros, nem tanto. Só para lembrar, isso talvez seja muito importante ressaltar. Como a comunidade é pequena, o nível de casamentos mistos é muito grande, não é de hoje. Né? E existe uma grande quizila aí, porque a maioria das conversões que são feitas em Pelotas não são feitas com apoio de rabinos. Então, às vezes, geram certos atritos, ou certos ruídos de comunicação. Veja bem, eu sou filho de um casamento que, para os ortodoxos, não é considerado um casamento judaico. Por quê? Isto lá em 1950, a minha mãe, né, se converteu, a conversão dela foi feita com o auxílio de primos de meu pai, que eram Hazam, né, com o apoio da esposa dele, com o apoio da minha tia. Né? Nós temos uma praia aqui em Pelotas, que é a Praia do Laranjal. Nesta praia foi feito o banho ritual. Né? A minha mãe, depois da conversão, passou a seguir não só a parte religiosa, mas a parte de envolvimento, como aviso, né? E tudo. E quando foi posteriormente, quando eu fui me casar, e a minha esposa também é convertida, né? Ao buscar um rabino, um razam, para realizar o casamento, o meu pai subiu nas tamancas porque um rabino ortodoxo disse: não, mas o teu filho nem é judeu, porque a mãe dele não tem uma declaração do rabino dizendo que foi convertida. E isto é um grande problema
em toda a coletividade pequena. A assimilação ocorre principalmente pela não aceitação do movimento rabínico de que uma conversão tenha que ser só por um rabino, que não possa ser pela coletividade. Aliás, não existe, isso eu já briguei várias vezes, nada que obrigue que atos religiosos ou casamentos tenha que ser feito por rabino. Deve, mas não tem. Em toda a literatura, todos os livros de reza, você sempre irá encontrar o oficiante, não é o rabino. E isto é a grande mágoa que eu tenho do movimento ortodoxo. Eles se acham mais judeus que outros. Não? Uhum. Com certeza. Eu estava pensando da gente colocar agora as imagens que você separou, que você acha as fotos, e aí você fala um pouquinho sobre elas? Pode ser, não tem problema. Aí a gente continua, né, completando o que não foi falado. Linda, Pode você ser. coloca para a gente, então? Aí a gente continua conversando sobre, né, sobre o que a gente não teve chance de falar ainda. Bom, vejamos aí, então. Bom, vejamos, então, as imagens que nós temos, ou que eu disponibilizei. Esse documento, né, seria o salvo-conduto de minha avó, né, expedido em 1920 pelo Consulado-Geral da França na Turquia. Né? Casualmente, estabelecemos um possível parentesco, né? Diferença de grafia, um Abuaf, outro Abuab, mas um possível parentesco. Né? Minha avó veio em 1920 para se encontrar com um noivo, meu avô, Salomão Benjoia, que já estava aqui desde antes da guerra. Né? Primeiro ele esteve em Minas Gerais. Na realidade, ele desceu no Porto de Santos com um dicionário, pequeno dicionário da Lelo Editora de São Paulo, né? E sabendo falar em ladino, aí ele foi buscando e aprendendo sobre o que falar. Né? Depois ele veio para Pelotas, né? E durante o tempo da guerra praticamente perdeu a ligação. Posteriormente, em 1920, né, minha avó veio, como muitos judeus da Turquia, o cabelo, quase um cabelo pichain, mas os olhos claros, mais claros, inclusive, que o normal. Né? Mas aí está, ela é a prócer da minha família paterna, tá? Digamos assim. Por favor, passa. Bom, isto aí provavelmente seja 1926, né? Onde estaria toda a comunidade sefaradi de Pelotas em um dos seus momentos com mais membros. Né?
Pena que é muito pequeno, mas posteriormente poderá ser visto. Nesta foto aparece uma das pequenas crianças de colo, meu pai, né? Isso foi um dos momentos próximos aqui à cidade em que a comunidade sefaradi se reuniu e fez um piquenique. Por favor, pode passar. Aí está, como diria meu pai, a família imperial, né? Temos meu tio, minha avó, meu avô e meu pai. Isto o meu tio e meu pai estão com uniformes do ginásio pelotense, né? E essa foto foi tirada num estúdio de um fotógrafo aqui na cidade de Pelotas, né? Meu avô veio por 2 oportunidades para o Brasil, né? Foi sentar poeira mesmo quando veio minha avó e casaram. Mas ele teve, digamos, não no Brasil, mas na América. Ele veio com 14 anos para Buenos Aires, depois voltou para a Turquia, depois veio aos 19 para o Brasil, primeiro Minas Gerais, depois Rio de Janeiro, Pelotas, foi para Uruguaiana, foi para Montevidéu, voltou para Pelotas, foi para Uruguaiana de novo e hoje está sepultado em Porto Alegre. Por favor. Bom, este é o casamento de meus pais, ocorrido em 52, né? Na casa do padrinho da minha mãe, ela que veio do interior de Canguçu, né? Era filha de pequenos agricultores, veio do interior de Canguçu para ser educada em Pelotas, né? Onde cursou, acho que foram só os primeiros 4 anos do ensino fundamental, né? E aí conheceu meu pai, depois de 7 anos, se casaram. Nesse momento, meu pai já era formado em odontologia, já era professor na faculdade de odontologia, né? E casaram. E no ano seguinte, 53, minha mãe engravidou. Infelizmente, o que seria o meu irmão mais velho nasceu morto. Então, depois de 55, quando eu nasci, me foi dado o nome judaico de Chaim, né? Porque eles estavam, sim, celebrando a vida. Posteriormente, eu tive um irmão também que já faleceu, né? Bom, nesta foto, uma das muitas fotos onde meu pai foi homenageado como professor da Faculdade de Odontologia, bem como o facsímile da primeira página do livro que ele escreveu, contando a história da comunidade sefaradi de Pelotas. Aqui já
uma foto bem mais recente, né, onde aparece minha mãe e meu pai num dos muitos jantares. Eu acredito que este tenha sido em comemoração aos 50 anos da Faculdade de Odontologia. Foi em meados da década de 70. Esta, sim, já quase ao final da, da vida de meus pais. Primeiro faleceu minha mãe, 2 anos depois faleceu meu pai. Isso já é provavelmente 2010, 2011, eu não tenho a data precisa. Bom, este é o momento em que eu e a minha esposa casamos. Não, o processo de conversão, tal qual o da minha mãe, foi feito na própria comunidade, né? A minha esposa teve o acompanhamento, vamos dizer assim, de um Hazan de Porto Alegre durante praticamente 6 meses, estudando sobre judaísmo, né? Ela ia uma vez por mês, ia a Porto Alegre para realizar as entrevistas, né? E posteriormente esse Hazan realizou o nosso casamento dentro da sociedade israelita. Então, aí já uma foto bem mais próxima do momento atual, em que estivemos visitando Buenos Aires e um dos locais, vamos dizer, que o pessoal normalmente visita é a Foz do Rio Tigre, né? É um local muito aprazível. Claro que eu também aproveitei, visitei algumas comunidades sefaradis, né? Também visitei a grande sinagoga de Buenos Aires, né? E como tudo, eu recordo que quando cheguei na grande sinagoga de Buenos Aires, o que me permitiu a entrada foi o fato do rabino da grande sinagoga ter durante muito tempo sido rabino em Curitiba, e no momento em que nós conversávamos antes de entrar, em que ele falou que tinha trabalhado com a coletividade de Curitiba, eu levantei o nome de uma prima que tinha e ainda tem um grande ativismo na comunidade de Curitiba, e aí é que se estabeleceu o sorriso e a permissão para que eu participasse do Kabbalat Shabbat. Diga-se que foram quase 2 horas. Bom, esta foto é um dos casamentos que eu celebrei, né? Na celebração de qualquer cerimônia aqui em Pelotas, né? Bem antes de mim, já se adotava em mesclar trechos em hebraico com trechos em português, às vezes simplesmente traduzindo do hebraico para português, e muitas vezes inserindo comentários sobre o significado. Neste momento, eu estou mostrando aos
aos convivas do casamento, do contrato cerimonial, ou seja, a ketubá, de que os noivos estavam estabelecendo e qual seriam as obrigações e o significado dessas obrigações no momento atual, né, sob o ponto de vista do judaísmo. Né? Não queremos cavalos de prata nesse momento, mas da responsabilidade e da solenidade, do ato solene que se estabelece entre os noivos. Bom, aí, até agora, estava o Jaime aparecendo. Aí são os filhos. Bem à esquerda é o filho do meio, que hoje está em Tel Aviv. Depois a filha, a esposa e o filho mais velho. Né? O mais velho já está com 42 anos. 43, perdão. Ele é de 79. E aí, as alegrias que eu tenho. Né? A Eleonora, que já está com quase 8 anos, e o meu xodó, que é a pequena Laís, que vai fazer 3 anos, que preenche meu dia. Né? Ela praticamente 4 vezes na semana ela passa o dia na minha volta. Bom, isso é um breve histórico meu. Né? Quanto à coletividade, é aqueles que se dispuserem a visitar o site sociedadeisraelita.org, né? Encontrarão mais informações. Né? Nós também dispomos de perfil no Facebook, Sociedade Israelita de Pelotas, né? E está disponível para aqueles que quiserem mais alguma informação. E, no mais, eu já disse que estou à disposição para qualquer informações adicionais, qualquer ajuda que eu possa prestar, que esteja ao meu alcance, né? Eu estou plenamente disponível. Nós que agradecemos a sua participação, foi muito importante, é muito importante para a gente, né? A gente está mapeando justamente essas comunidades, né, no Brasil todo, com muito foco nas comunidades que a gente tem menos conhecimento, né? Que a informação acaba não chegando. Então, a gente te agradece bastante e vamos ficar em contato. Muito obrigada. Não há de quê.